E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu quero começar uma série comentando o Evangelho de Mateus, tá? Ok? Então, eu vou tentar equilibrar a parte teológica com uma aplicação prática, para que seja fácil de entender e aplicar ao nosso dia a dia. A ideia é que, embora muitos detalhes teológicos sejam importantes para a compreensão do texto, o foco seja em como podemos viver esses ensinamentos. Então, não vou me perder em discussões complicadas que não nos ajudam a crescer espiritualmente. E sim, tentarei simplificar o máximo possível sem perder a profundidade do texto bíblico, ok? Tem um autor que se chama Dietrich Bonhoeffer, não sei se pronuncia assim, provavelmente eu errei, um teólogo alemão que disse algo muito relevante. Não é o texto que leio e não entendo, mas o texto que entendo e não levo às últimas consequências que devem me preocupar. Ou seja, precisamos entender o texto para aplicar em nossas vidas, tá? Então, Deus fala conosco de muitas maneiras, mas a Bíblia é a mais importante. Por isso, vou comentar os textos de forma prática e direta, sem entrar em muitos detalhes. Vou escolher quais partes comentar mais e quais partes comentar menos, para que possamos tirar lições aplicáveis à nossa vida, ok? No final de cada capítulo, vou trazer uma conclusão prática. Para entender o Evangelho de Mateus, é importante conhecer um contexto. Os evangelhos, incluído de Mateus, têm suas autorias baseadas na tradição da igreja do que em provas concretas. Mesmo que haja algumas dúvidas, muitos estudiosos acham que Mateus foi o autor, e ele provavelmente usou o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, e entre outras fontes. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 70 e 90 depois de Cristo, como muitos especialistas apontam, acabam acreditando que foi escrito lá pela década de 70. Eles falam sobre temas judaicos, menciona a destruição do templo e entre outros assuntos. Então, nessa época, o judaísmo era muito forte, pois a Palestina era o centro dessa fé, mas o Império Romano ainda estava no controle e trazia a influência grega. Além disso, havia uma mistura de certas religiões e cultura entre os judeus e não judeus convertidos. Mesmo toda essa diversidade, o pensamento judaico ainda era muito importante na região. E isso reflete no Evangelho de Mateus. Ele tenta mostrar que Jesus cumpriu as promessas feitas aos judeus, mas também abre portas para os não-judeus, né? No caso, os gentios. Mateus escreveu o livro sendo um judeu e, portanto, com pensamento judeu. Por isso, ele faz várias referências ao Antigo Testamento. Para ter ideia, ele cita mais de 60 vezes o Antigo Testamento, com a ideia de mostrar que as profecias se cumprem em Cristo. Entender o Evangelho de Mateus ajuda a compreender a Bíblia como um todo. Eu sei que às vezes você pula as genealogias, eu também já pulei muito, mas quando estudamos o texto, passamos a compreender que elas são muito importantes. Então, o texto aqui começa com uma genealogia e eu quero trazer ela. Vamos lá? Mateus, capítulo de número 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa a história de Jesus falando sobre Abraão e Davi, para mostrar que Jesus era judeu. E isso é super importante, porque os judeus esperavam que o Messias viesse da família de Davi. Depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, eles passaram a valorizar ainda mais as genealogias, que são basicamente listas de quem é filho de quem. Isso era importante, porque o Messias deveria vir da família real, no caso a família de Davi, e nascer em Belém. A palavra Cristo não é um nome de Jesus, mas um título. Ela vem do grego Christos, que significa ungido. É a mesma coisa que a palavra hebraica Messias. Então, quando falamos Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus o ungido, ou Jesus o Messias. Mateus usou parte do Antigo Testamento em hebraico ou aramaico, o que mostra que ele conhecia bem essas línguas. No entanto, o texto de Mateus que temos hoje é em grego, porque foi assim que ele foi copiado e espalhado para os demais.
Alguns estudiosos acham que, no começo, Mateus poderia ter escrito em hebraico, mas o que restou são cópias em grego. O legal é que, enquanto muitas pessoas usavam suas genealogias para se mostrar importantes, Mateus faz o contrário. Ele mostra que as pessoas que vieram antes de Jesus, como Abraão e Davi, só são importantes porque Jesus é o ponto principal. Da mesma forma, nosso valor não está em quem somos, mas em Cristo que vive em nós. Verso 2. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aqui ele traz Gênesis 35, que fala sobre a família de Abraão, Isaque e Jacó, que também é conhecido como Israel. A partir de Jacó surgem as 12 tribos de Israel. Esse verso é muito importante porque nos ajuda a entender como as tribos começaram e como a promessa de Deus para Abraão continuou através de seus descendentes. Verso de número 3. E Judá gerou de Tamar e a Perez e Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Olha que interessante. Normalmente, não apareciam nas genealogias mulheres, mas Mateus inclui 4 mulheres além de Maria. E essas 4 mulheres têm histórias complicadas. Olha a história de Tamar. Tamar era casada com um filho de Judá, chamado Er, e quando ele morreu, ela deveria ter casado com o irmão dele, Onã, para ter mais filhos, o que era um costume da época. Mas Onã também morreu. E Tamar foi mandada de volta para a casa dos pais, o que não era normal e ainda deixou numa situação bem difícil. Então, para garantir a sua descendência, Tamar fez algo surpreendente. Ela se disfarçou de prostituta, enganou a Judá, seu sogro, para ter filhos com ele. E acredite, funcionou. Ela ficou grávida de Judá e mais tarde Tamar revelou a verdade e seus filhos Perez e Zerá, que são gêmeos, se tornaram parte importante da linhagem de Judá. Perez, inclusive, foi um ancestral direto de Jesus. Mateus faz questão de incluir Tamar nessa história para mostrar que, mesmo em momentos complicados, a linhagem de Jesus está cheia de histórias de redenção. Verso de número 4. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e a Salmão gerou a Raabe e a Boaz, e a Boaz gerou Ruth e a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aqui, novamente, temos mais mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, justamente porque tem histórias muito importantes. Olha que interessante. Raabe era a prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada na Terra Prometida. Quando 2 espiões israelitas enviados por Josué chegaram à cidade, ela os escondeu e os protegeu dos soldados do rei. Em troca dessa ajuda, os espiões prometeram salvar a sua família, e quando os israelitas atacassem a cidade. Para isso, Raabe pendurou uma corda vermelha na janela de sua casa, como sinal, e quando Jericó foi conquistada, ela e sua família foram poupados. Mais tarde, Raabe se casou com um israelita chamado Salmão e entrou na linhagem de Jesus, como vemos em Mateus. Já Ruth era uma moabita, ou seja, uma estrangeira que ficou viúva e decidiu acompanhar a sua sogra Noemi de volta a Belém. Para sustentar as duas, Ruth trabalhou nos campos de Boaz, um parente de Noemi. Boaz, impressionado com a dedicação de Ruth, casou-se com ela e garantiu a segurança da família. Ruth, que começou como uma viúva gentílica, acaba se tornando bisavó do rei Davi e também faz parte da genealogia de Jesus. Tanto Ruth como Raabe têm papéis essenciais na história. Raabe, que era uma prostituta em território inimigo, virou uma heroína de fé e é inclusive mencionada no livro de Hebreus. Ruth, que era uma viúva estrangeira, se tornou uma matriarca da linhagem de Cristo. E isso não parou por aí. Tem mais mulheres citadas na genealogia, além de Maria, é claro. Verso de número 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão,
da qual foi mulher de Urias. Olha que interessante. É curioso que, em vez de chamar Betseba pelo nome, Mateus menciona como mulher de Urias. Isso faz lembrar do erro de Davi, que não só tomou uma mulher de outro homem, mas planejou a morte de Urias. O Mateus não esconde esse episódio complicado. Isso mostra como, até mesmo na família de Jesus, existe história de pessoas que precisaram da graça de Deus. Mateus menciona 4 mulheres na genealogia de Jesus: Raabe e Ruth, que não eram judias, Tamar e Betseba, que têm histórias bem complicadas. Isso nos mostra que Jesus veio para ajudar todos, até mesmo aqueles que erraram ou são considerados diferentes. Mesmo com suas histórias complicadas, Deus estava presente em suas vidas. Elas fazem parte da família de Jesus, mostrando que a misericórdia de Deus é para todos, não importa o que tenham feito. Verso 7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e a Josafá gerou a Jorão, e a Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e a Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E a Josias gerou a Zeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e a Zorobabel, e a Zorobabel gerou a Abiúde, e a Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó. No verso 11, a deportação é mencionada, no caso a deportação para a Babilônia, como um momento crucial que quebrou a continuidade da linhagem real e ilustra o exílio que impactou a genealogia de Jesus. Nos versos 12 e 13 são mencionados nomes que representam a linhagem restaurada após o exílio da Babilônia, como Zorobabel sendo uma figura-chave na volta de Jerusalém e na reconstrução do templo. Essa parte final da genealogia, nos versos 14 e 15, mostra a linha direta até a chegada a Jesus, destacando José como marido de Maria, como um ponto-chave na linhagem real e a conexão com a promessa do Messias. Verso 16. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e que se chama Cristo. Aqui, Mateus mostra que Jesus é o Cristo e ao conectá-lo diretamente com Davi e Abraão, cumprindo as promessas sobre o Messias. José teve um papel importante ao ligar Jesus à linhagem de Davi, o que era essencial para os judeus. Na época, o pai também ajudava a educar os filhos. Então José não só criou Jesus, mas também seguiu as tradições da época e passou de herança e cultura familiar adiante. Mesmo sendo pai adotivo, José ajudou a cumprir as profecias e a manter a linhagem do Messias. Sua presença na genealogia de Mateus destaca o papel crucial que ele desempenhou na história de Jesus e no cumprimento das promessas. Verso 17. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até a Cristo, 14 gerações. Então, Mateus divide a genealogia em 3 grupos de 14 gerações para mostrar como Deus planejou a história de forma cuidadosa, destacando a importância de cada etapa até a chegada de Jesus. O nascimento de Jesus é especial e diferente das histórias antigas, que são cheias de mito. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, sem qualquer relação sexual, e a história é clara e direta. Jesus veio para salvar as pessoas dos pecados, cumprindo a profecia de Isaías. Verso de número 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo
e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, o noivado era muito sério e mais formal do que os namoros de hoje. Durante o noivado, que durava cerca de 1 ano, o casal estava oficialmente comprometido, mas ainda não era casado. Qualquer envolvimento sexual fora deste período era considerado adultério. O noivado judaico exigia 2 testemunhas e o consentimento mútuo dos noivos. Maria provavelmente tinha entre 12 e 14 anos e José, se fosse seu primeiro casamento, teria entre 18 e 20 anos. Os casamentos eram geralmente arranjados pelos pais dos noivos, mas Maria e José também davam seu consentimento. É possível que na Judéia os noivos não passassem muito tempo sozinhos antes do casamento. No tempo do Novo Testamento, embora José poderia simplesmente se divorciar de Maria, isso ainda era expor a vergonha, já que a pena capital raramente seria aplicada para este caso. José poderia se divorciar publicamente, recuperar o dote e os seus bens, e formalizar o divórcio com um documento e 2 testemunhas. Apesar disso, ele escolheu agir com justiça e confiar em Deus. Aceitou Maria como esposa e, mesmo sabendo da gravidez antes do casamento, decidiu não consumar o casamento até o nascimento de Jesus Cristo. Isso demonstrou a integridade e a fé de José e garantiu que a concepção e o nascimento de Jesus fossem verdadeiramente virginais. O anjo revelou a José que a concepção de Maria era a obra do Espírito Santo e que o filho seria o Salvador prometido. O nome de Jesus significa Deus é salvação. Esse nome especial confirma que Jesus é o Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. A concepção virginal de Jesus, como anunciado por Isaías, é um milagre que demonstra que Jesus é verdadeiramente Deus conosco. A decisão de José, mesmo diante das dificuldades e críticas, é um exemplo de integridade e confiança em Deus. Mateus 1 destaca a singularidade do nascimento de Jesus e a importância da genealogia, mostrando a graça de Deus e seu plano de salvação desde antes do nascimento de Jesus. Para os cristãos, Jesus é o centro da vida e um grande privilégio e honra para José e Maria terem sido escolhidos para cuidar do nosso Salvador. Então, chegamos ao final deste capítulo 1 e agora vamos fazer uma reflexão, um devocional sobre o texto. Ao olhar para o Evangelho de Mateus e sua lista de antecessores de Jesus, vemos que Deus trabalha através das histórias mais inesperadas e complicadas. A inclusão de mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Betseba não é só uma lista que veio antes, mas uma prova de como Deus mostra sua graça e misericórdia. Mesmo com os erros e dificuldades, a promessa de Jesus traria a redenção se realizou. Mesmo com erros e pecados de seus antecessores, Deus mantém a promessa que Jesus traria a redenção. O nascimento de Jesus é um milagre que mostra que Deus está cumprindo suas promessas antigas e começando algo novo com a humanidade. José, com a sua honestidade e obediência, nos mostra como viver a fé de verdade, mesmo quando enfrentamos problemas e não sabemos o que fazer.
Na nossa vida, também temos desafios e momentos difíceis. A mensagem de que Mateus nos incentiva a confiar em Deus, acreditar que Ele pode usar até as situações mais complicadas para seguir seus planos e viver com fé e obediência, assim como José fez. Ao estudarmos a Bíblia, podemos entender mais profundamente o que Deus nos ensina e aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia. Apesar de nossas falhas, a graça de Deus nos alcança e nos transforma. Que Jesus seja o centro de nossas vidas e que sua misericórdia nos inspire a viver com integridade e amor, refletindo a sua luz no mundo. Bom, te espero no próximo vídeo em Mateus capítulo 2. Até!